Dano moral é um assunto que sempre gerou muitas dúvidas nas pessoas. Separamos as dúvidas mais comuns e vamos responder uma a uma para que facilite a sua compreensão sobre esse tema tão fascinante. Sempre de forma direta, objetiva, descomplicada, sem juridiquês, sem blá 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 desnecessário. Meu nome é Gustavo, advogado, e aqui no canal do escritório Afonso Lima Advogado nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos de forma simples e descomplicada. Vamos lá, primeira pergunta. O que é dano moral? Dano moral pode ser conceituado de forma bastante simples, como dano que afeta o nosso âmbito psíquico interno, podendo ser causado por uma ofensa à honra, privacidade, intimidade, imagem, nome ou até mesmo ao próprio corpo. Assim, o dano moral seriam as lesões sofridas pela pessoa humana que repercutem internamente, sendo consideradas violações de natureza não econômica e psicológicas. Segunda pergunta. O que caracteriza o dano moral? O dano moral caracteriza-se por ser um abalo psíquico, intelectual ou moral que uma pessoa pode sofrer. Nesse sentido, o dano moral existe em decorrência de ataques à honra, intimidade, imagem, nome, privacidade, dentre várias outras. Logo, a gente pode dizer que o dano moral ocorre e possui como principal característica a violação aos direitos da personalidade da pessoa. Terceira pergunta. O que é necessário para configurar o dano moral? Conforme a gente já mencionou, os danos morais ferem o interior da pessoa, seu psicológico, bem como os seus direitos da personalidade. É necessário que haja essa violação a esses direitos. Em outras palavras, essa atitude ilícita precisa ter uma ligação com o dano íntimo sofrido. Isto é, a ação abusiva deve ser diretamente responsável pelo sofrimento causado. No entanto, nos chamados danos morais puros, somente uma situação ilícita ou abusiva já seria passível de indenização, não sendo necessária uma comprovação do referido dano, já que ele é presumido. É o que acontece, por exemplo, com dano moral que surge com a negativação indevida do nome do consumidor. Inclusive, é bom mencionar que já fizemos um vídeo detalhando essa forma de dano moral de forma aprofundada. Vamos deixar aqui no card para vocês. Quarta pergunta. Quem tem direito à indenização por danos morais? Tem direito à indenização por danos morais quaisquer pessoas que se sentirem lesadas de alguma maneira em seu âmbito mais profundo. Nesse sentido, podemos incluir tanto as pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Quinta pergunta. Quais situações se enquadram em danos morais? Existem diversas situações que podem se enquadrar em danos morais. Basicamente, qualquer atitude que possa causar danos à vítima, seja psicológico, físico, financeiro, estético, emocional, ou seja, qualquer tipo de abalo íntimo pode ser passível de reparação. Quanto às pessoas físicas, podemos exemplificar essa lesão ou dano quando ocorre violação à sua honra, credibilidade, imagem, intimidade, nome, reputação, liberdade, autoestima, sexualidade, saúde, etc. Além disso, é possível haver indenização por danos morais para a pessoa jurídica. Aqui o dano moral pode ocorrer quando houver dano à imagem, credibilidade, reputação, marca, nome, segredo empresarial, sigilos empresariais mais diversos, dentre outros. Mas isso não seria uma análise extremamente subjetiva? Respondo, não só parece como é uma análise subjetiva. Aliás, extremamente subjetiva, diga-se de passagem. Por conta disso, é muito importante que haja devida orientação para que a vítima de danos morais sempre separe corretamente as provas do seu direito. É o que veremos na nossa próxima pergunta. Sexta pergunta. Quais provas são necessárias para pedir danos morais? As provas necessárias são bastante variáveis, visto que provar um sentimento de abalo pode ser uma tarefa difícil. Por isso, uma prova robusta da violação ao seu direito da personalidade diminui e muito a subjetividade da análise da indenização por danos morais pelos tribunais. O mais recomendado e simples seria juntar provas documentais da ocorrência desse dano, tais como prints, fotos, contratos, atas, notificações, etc. Em segundo lugar, pode-se recorrer a provas testemunhais, no caso de existirem pessoas que observaram o fato presencialmente ou digitalmente, mas sempre ao vivo. Sempre busque orientação de um profissional ao produzir essas provas. Isso é crucial para o sucesso da sua demanda. Um erro de colheita das provas pode resultar na sua inadmissão dentro do processo. Além do mais, existem danos morais que não precisam de provas para configurar sua existência. São chamados danos morais presumidos ou, em latim, in re ipsa. Justamente por ser difícil ou impossível sua prova,
os tribunais presumem a sua existência, sem necessidade de prova específica. Ou seja, como vou provar que eu fiquei triste, abalado emocionalmente por uma ofensa na internet, por exemplo? Praticamente impossível, não é mesmo? Portanto, é coerente separarmos alguns casos de danos morais em que há essa necessidade estrita de produzir prova formal do abalo psíquico. Até porque essa prova pode se tornar impossível de ser produzida. Sétima pergunta. Qual a diferença entre dano moral e dano material? Como a gente já viu, o dano moral corresponde ao abalo psíquico de uma determinada atitude que viola os direitos mais íntimos de um indivíduo, ou seja, é uma dor psicológica passiva de reparação. Ok. Por outro lado, o dano material é muito mais objetivo. Ele se refere aos prejuízos materiais identificáveis através da apresentação do próprio bem danificado, avariado ou prejudicado. Por isso, a Justiça considera o dano material os valores efetivamente perdidos e aqueles que se deixaram de ganhar em virtude do evento danoso. Contudo, nada impede que os dois, o dano moral e o dano material, possam coexistir em uma mesma ação, ou possam ser pleiteados separadamente também. Um ótimo exemplo de dano moral e material sendo conjugados simultaneamente na mesma ação é o caso de cancelamento ou atraso de voo, em que você pleiteia tanto a indenização por danos morais quanto o ressarcimento da passagem e despesas como forma de dano material. Oitava pergunta. Posso receber indenização sem fazer um processo judicial de danos morais? Essa é a primeira pergunta que chega no nosso escritório. Pode fazer uma indenização sem fazer um processo judicial de danos morais? Vamos aos fatos. Você tem duas formas de resolver o problema, ou fazendo um acordo ou ingressando com uma ação judicial. Não conte com nenhuma indenização em caso de acordo. São raríssimas as empresas que oferecem uma quantia minimamente razoável de livre e espontânea vontade para suprir sua dor a título de danos morais. Realisticamente, no melhor dos mundos, o ofensor irá lhe reembolsar apenas prejuízos materiais e olhe lá, se forem devidamente comprovados e que não tenha como refutar a sua existência. Por outro lado, a ação indenizatória é permitida a partir de situações em que a Justiça julga necessário reparar financeiramente quem foi lesado de alguma maneira em alguma relação jurídica. Ou seja, em caso de sucesso, o juiz obrigará o ofensor a fazer essa reparação por danos morais. Logo, na prática, somente através de uma ordem de um juiz é que os responsáveis pagam de fato valores a título de danos morais. Nona pergunta. Quanto posso pedir de indenização por danos morais? A segunda coisa que os clientes mais perguntam. Afinal de contas, qual o valor da indenização por danos morais? Antes de mais nada, é bom a gente esclarecer uma coisa muito importante. Não existe um tabelamento ou valores fixos de danos morais. O que se pode fazer é ter uma ideia de como os tribunais decidem em causas similares. O judiciário vai considerar cada caso individualmente, vai analisar as provas e a forma como o processo é conduzido. E aqui faz toda a diferença ter um advogado qualificado cuidando da sua causa. E a partir daí, vai definir como vai ser feita essa compensação pelos danos morais sofridos. Assim, cada caso é um caso, né? Pode haver atenuantes ou agravantes para aumentar ou diminuir o valor. Por isso, o ideal é consultar um advogado especialista para saber uma estimativa máxima e mínima desses valores referentes a danos morais do seu caso. 10ª pergunta. Quanto tempo demora esse processo de danos morais? O tempo de demora pode variar a depender de como for conduzido esse processo. Apenas após a sentença judicial do juiz definindo o valor dos danos morais é que se pode dar prosseguimento a esse pagamento. Ao consultar um advogado especialista, você saberá exatamente a quantia que será pleiteada e qual o procedimento que vai ser adotado. Se for o caso de juizados especiais, o processo tende a encerrar em definitivo por volta de 4 meses a 1 ano, a depender do estado da federação da sua residência. Nas varas cíveis normais, por meio do procedimento comum, pode demorar um pouco mais, porém, os valores são consideravelmente maiores. Pergunta 11. Qual o prazo para entrar com essa ação de danos morais? O prazo para entrar com essa ação de danos morais vai depender da natureza do dano em si. O nosso Código de Processo Civil define que uma ação indenizatória por danos morais e materiais seja interposta em até 3 anos contados a partir do evento danoso. Por outro lado, se o dano decorrer de uma relação de consumo, a vítima tem o prazo de até 5 anos para mover uma ação, conforme previsto no nosso Código de Defesa do Consumidor. Pergunta 12. Como saber se eu tenho direito à indenização por danos morais?
Para saber se você tem direito à indenização por danos morais, basta consultar um advogado especialista em direito civil ou do consumidor, especificamente na área da responsabilidade civil. O profissional vai lhe orientar corretamente em como produzir as provas para instruir a sua ação judicial. Além disso, o advogado deve fornecer quanto será a base de valores para o seu pedido de dano moral, bem como se há direito a um ressarcimento de danos materiais. Por fim, caso não haja direito, o profissional deve orientar que não há viabilidade no seu pedido de indenização. Por isso, é importante que você consulte um advogado especialista de sua confiança para saber como tratar devidamente do seu direito para pleitear a maior reparação possível a título de danos morais. Fiquem atentos. Eu também participei de um podcast, o Podcast Legal, junto com a minha sócia, Marina Afonso. Nós fizemos um episódio aprofundando esse tema. Clica aqui no card e ouça aqui mesmo no YouTube. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Nos siga nas redes sociais também. Vamos postar conteúdos novos toda semana. É muito importante que você se inscreva para ficar por dentro de tudo que a gente está falando. Não se esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima!